crianças, tudo bem? Eu sou a professora Sônia e hoje estou aqui para conversarmos mais um pouquinho sobre coisas importantes para o nosso aprendizado, para a nossa vida, né, para o nosso dia a dia. E para começar a nossa aula, nós vamos assistir a uma história contada pela professora Mair Soares, que vão dar pistas sobre o que nós vamos conversar hoje. Vamos lá? Lolo Barnabé, texto adaptado de Eva Furnari. No tempo em que as pessoas moravam em cavernas, existia um homem muito criativo e inteligente chamado Lolo Barnabé. Lolo casou-se com Brisa, criativa e inteligente. Tiveram um filho, Finfo Barnabé, criativo e inteligente. Todos os dias, Lolo saía para caçar e colher frutas. À noite, se sentavam em volta da fogueira, assavam a carne, cantavam canções e agradeciam pela beleza da vida. Eram muito felizes. Lolo construiu uma casa para ele e sua família. Estavam muito felizes, mas as roupas feitas de pele de animal eram desconfortáveis. Lolo então fez roupas adequadas, que ficavam pelo chão. Inventou o guarda-roupa. Ficaram felizes, mas nem tanto. Construir dentro de casa fazia bagunça e deixava a Brisa irritada. Lolo construiu uma oficina longe de casa. Dormiam no chão e as roupas ficavam sujas. Costumavam comer e dormir no mesmo lugar. Lolo inventou cama, colchão e cadeiras. E agora, como fariam isso na cama limpa? Lolo inventou a mesa. Adoravam se sentar à mesa para as refeições. Logo, o conforto tomou conta deles. Inventou máquinas para cozinhar, lavar roupa, tirar o pó, fazer bolos e sucos, tomar banho, água encanada, energia elétrica e muito mais. Ficaram felizes, mas nem tanto. Quanto mais eles tinham, mais eles queriam. Inventou rádio, telefone, televisão, computador, sofá e muito mais. Ficaram felizes, mas nem tanto. Lolo passava o dia fora de casa, trabalhando em suas invenções. Sentia saudades de Finfo, que já estava dormindo quando ele voltava. Então, Brisa foi trabalhar com ele. Assim voltavam para casa mais cedo. Foi bom, mas nem tanto. Voltavam do trabalho cansados para brincar com Finfo. Ficavam irritados e briguentos. Então Brisa chamou sua prima para ajudar na casa. Ficaram felizes, mas nem tanto, pois a prima queria ser remunerada pelo seu trabalho. Foi assim que inventaram o dinheiro e o salário. O trabalho só aumentou. Finfo aprendeu a ajudar nas pequenas tarefas e a estudar. Ficavam cansados, só queriam ver televisão. Ficavam imóveis, hipnotizados e felizes. Mas a família sabia que algo não estava bom, mesmo com todo o conforto que tinham. Então foram para o quintal, acenderam uma fogueira, tentando encontrar uma saída. Ficaram felizes, mas nem tanto. Lolo e Finfo contaram histórias. Brisa entoou uma canção. Afinal, fizeram algo que há tempo não faziam. Ficaram juntos e agradeceram pela beleza da vida. Fim. Que legal essa história, né? Prestaram atenção nos detalhes. Então, elas deram as primeiras dicas. As próximas dicas são essas que estão aqui na minha mesa. Uma máquina de datilografar, né? Um computador, um rádio, esse é o notebook, né? O computador, o telefone, celulares, relógios. Essa é outra dica. E olha lá, a próxima dica vem aqui na telinha. Vamos me acompanhar? Que sinal será esse? Olhe, isso já vimos aqui na nossa mesa.
E olhe quantos símbolos bacanas que eu tenho certeza que muitos deles vocês já conhecem. E o que será que todas essas informações e todas essas pistas trazem para a nossa aula de hoje? Então, a história que a Maír nos contou foi uma história adaptada do Lulu Barnabé, de Eva Furnari, né? Nessa história, ela nos conta sobre as coisas que as pessoas foram inventando durante, né, toda a história da humanidade, de coisas para facilitar a nossa vida no nosso dia a dia. Hoje a gente vai falar sobre segurança na internet, né? Por que a gente vai falar sobre segurança na internet? Num momento como que nós estamos vivendo agora, nós precisamos muito da tecnologia, né? Então, a escrita é uma tecnologia, né, que veio ajudar a nossa comunicação além da fala, né? A máquina da datilografia também veio para ajudar na escrita, né? Todas essas tecnologias que surgiram, elas vieram para contribuir com a nossa vida, né? Então, todas elas vieram e foram descobertas para coisas positivas, né? Só que ao mesmo tempo que nós temos as coisas positivas, se elas não são bem usadas, bem aproveitadas, elas se tornam coisas ruins, coisas perigosas. E a nossa conversa hoje é exatamente para falar sobre isso, né? A internet, ela nos traz uma possibilidade imensa de comunicação com o mundo, de pesquisa, de estudo, de falar com quem está longe da gente, mas a internet nos aproxima, né? Podemos fazer estudos, conhecer lugares através dessas pesquisas, mas tudo isso tem que ser usado com cautela, com cuidado, né? E como vocês são crianças ainda, tudo tem que ser feito com o auxílio e acompanhamento de um adulto. Então a gente tem que combinar isso, tá bom? Nada de sair pesquisando, mexendo na internet sem a ajuda e o conhecimento de um adulto, combinado? E aí, nós temos um amiguinho, o Matheus. O Matheus, ele vem hoje para nos dar um recadinho de dicas da internet. Vamos lá? Devemos ter alguns cuidados com a internet. Não deixe que ninguém te filme sem a sua permissão. Não tire fotos suas e envie para as pessoas que você não conhece. Proteja a sua privacidade. Não acesse sites e nem links que pessoas estranhas mandarem para você. Outra coisa importante. Comunique a um adulto se uma pessoa tiver atitudes estranhas, te pedir algo em segredo, te ameaçar. Internet é coisa séria. Fiquem atentos. Olha só, recadinho de criança para criança. Então, prestem bem atenção, né? Sempre que vocês estiverem, então, na internet, tenham esses cuidados, né, para que vocês não corram riscos. A internet não é um espaço sem lei. Não é porque as pessoas não enxergam a gente e a gente não enxerga as pessoas que a gente pode fazer o que quiser, do jeito que quiser e como bem entender, nada disso, né? Tanto que existem punições, né? Existe uma polícia especializada para cybercrimes, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, tá bom? E para saber se nós estamos abusando, se estamos usando, né, essa internet, essas tecnologias com sabedoria, nós vamos fazer um jogo, um quiz. Mas antes disso, vocês vão pegar o materialzinho de vocês para a gente poder registrar essa atividade, tá bom? Então, vocês vão ter um tempinho para ir lá buscar o seu caderno, o seu lápis, os lápis de cores, borracha, apontador, e a gente já volta com a atividade, combinado?
conseguiram, então, registrar a data, a aula de hoje e os numerozinhos de 1 a 5, que vai ser onde vocês vão colocar a resposta, tá bom? Então, o nosso combinado vai ser assim. Nós vamos usar 3 cores, o vermelho, o verde e o amarelo, tá bom? Então, para cada resposta sim, vocês vão marcar uma bolinha vermelha. Para cada resposta, às vezes, a bolinha amarela. E para respostas não, a bolinha verde. Combinado? Vamos lá? Então, prestem atenção nas perguntas que eu vou fazer. Primeira pergunta. Brinco mais na internet do que com meus amigos ou com os meus brinquedos? Sim, às vezes ou não? Então, lá no número 1, vocês vão pintar a bolinha. Vermelha para sim, amarela para às vezes e verde para não. Conseguiram? Vamos para a próxima. Segunda. Esqueço de comer ou de ir ao banheiro quando estou jogando? Vermelho para sim, amarelo para às vezes e verde para não. Coloquem lá do lado do número 2. Conseguiram? Terceira pergunta. Qualquer tempo livre que tenho, uso para ficar no computador, celular, tablet ou televisão? Sim, vermelho, às vezes amarelo e não verde. Estão anotando direitinho? Quarta pergunta. Um adulto precisa me chamar para lembrar que não posso ficar muito tempo no computador, celular, tablet ou televisão? Sim, vermelho, às vezes amarelo e não verde. Anotaram? Como será que estão os resultados? Vamos lá para a última perguntinha. Passo mais tempo na internet ou assistindo televisão do que com as pessoas que moram comigo? Sim, vermelho, às vezes amarelo e verde não. Conseguiram anotar as 5 perguntinhas, as respostinhas? Vamos para o nosso resultado, então? Bem, então acompanhem pelas corzinhas para a gente saber como está o uso de vocês da internet. Se estão usando com sabedoria ou não, tá bom? Então, vamos lá. Então, eu coloquei aqui um sinal com as mesmas cores do quiz. O vermelho, o amarelo e o verde, certo? Então, para quem anotou mais respostas vermelhas, então a gente vai precisar ter cuidado. Por que a gente tem que ter cuidado? Será que a gente está aproveitando o nosso tempo com os nossos familiares, com as pessoas que vivem conosco, o nosso tempo de dedicação aos estudos, leituras, né? De brincadeiras da criança mesmo? Será que a gente está aproveitando? Então, para quem anotou muitas respostas na cor vermelha, muito cuidado. Então, está na hora de rever junto com o adulto que vive com você para readequar o seu tempo nas tecnologias, né, no tempo na internet, para que você não tenha problemas de saúde e de aprendizado também, né? E essas questões de cuidados e de aprendizado fazem parte dos seus direitos. Lembram das aulas que nós tivemos sobre os direitos da criança? Então, o adulto tem o dever, né, de nos cuidar, porque nós temos o direito de ser cuidados, temos o direito de aprender, temos o direito de estar seguros, né? Então, para isso, a gente também tem que colaborar, combinado? Para quem teve mais respostas amarelas, então a gente precisa ter atenção. Porque do amarelo para o vermelho é um pulinho, né? Então, a mesma atenção. Será que eu não preciso rever o tempo que eu estou envolvido, né, com as tecnologias, com a internet, deixando de lado as coisas importantes? Então, atenção. E para quem respondeu, mais cores verdes. Parabéns! Isso significa que vocês estão fazendo bom uso, né, das tecnologias, da internet, e a gente espera também que, além desse bom uso, estejam sendo feitos com segurança, com acompanhamento de um adulto, né? Muito bem. E para nós continuarmos essa conversa, nós vamos chamar de novo o Matheus, mas agora com a participação também do Davi, porque eles vêm dar um recadinho bem importante sobre os jogos. Vamos lá?
Davi, vamos brincar? Davi, vamos brincar. Agora eu não posso, eu tô jogando. Davi, para um pouquinho aí. A gente precisa conversar. Tá bom. Davi, você viu que você ficou a tarde toda jogando e assistindo no seu celular? Eu não fiquei a tarde toda jogando e assistindo no meu celular. Claro que ficou. Olha lá fora. Nossa, nem percebi que já tá de noite. Davi, claro que jogar e assistir é legal, mas você precisa passar mais tempo com os seus familiares. Você precisa passar mais tempo com as pessoas que amam você. Tá bom, Matheus. Eu fiquei tão empolgado com o meu jogo que eu nem percebi o dia passar. Davi, tudo que é demais não faz bem e com a internet é a mesma coisa. Tá bom, Matheus, eu prometo que eu vou melhorar. E olha só, mais um recadinho de criança para criança, né? E quem nunca vivenciou uma situação como essa? De ficar entretido, brincando nos joguinhos no celular, no computador e nem ver o tempo passar, né? E quanta coisa a gente poderia estar fazendo diferente, mais saudável, né? Para aproveitar esse momento. No caso do Davi e do Matheus, de estarem brincando juntos, de estarem fazendo uma leitura, estudando, né? Então, assim, gente, o que a gente precisa entender é que nem a internet, nem os jogos vão desaparecer do mundo. Então, a gente não precisa ficar todos os dias, tantas horas, comprometendo, né, a nossa qualidade de vida em função desses jogos, dessas brincadeiras, das coisas da internet, né? Num dia bonito de sol, um tempo agradável que você pode aproveitar lá no seu quintal, né? No espaço que você tiver para poder brincar e garantir o seu direito, né, a brincar, o seu direito de viver esse momento bacana de ser criança, né? Que ele passa muito rápido. Então, nada que é exagerado, né? Ele vai ser bom para a saúde. Então, lembrem disso, tá bem? E aí agora nós vamos arrumar o nosso cenário para poder fazer uma atividade, o nosso segundo registro, tá bem? Antes disso, nós vamos colocar para vocês a atividade que é uma cruzadinha e eu vou falando para vocês as charadinhas para descobrir quais são as palavras e onde vocês vão encaixar. Combinado? Tem ali uma dicasinha do lado das palavrinhas que nós vamos colocar, mas a gente vai pensar junto com as perguntas. Combinado? Bacana. Então, olha, ficou já uma dica para vocês, né? Vocês puderam visualizar a nossa telinha com a cruzadinha. E eu montei aqui também no nosso estúdio para que a gente possa depois conferir as respostas, tá bem? Então, vai voltar a telinha para vocês, eu vou ler as charadinhas para vocês descobrirem em qual posição cada palavra vai estar. Vamos lá? Então, olha lá. Primeira pergunta. Nossos responsáveis devem saber e acompanhar o uso de celulares, tablets e televisão para garantir a nossa... Será proteção? Aprender? Cuidado? Segurança? Ou jogo? Estão pensando. 2. Podemos... O que será? Muito com o bom uso dos celulares, tablets, computadores, televisão e internet. Será que podemos proteção? Podemos aprender? Podemos cuidado? Podemos segurança ou podemos jogo? Terceira. Todo o que é pouco quando o assunto é internet, mundo virtual, desconhecidos? Todo proteção? Todo aprender? Todo cuidado? Todo segurança ou todo jogo? 4. Devemos utilizar os recursos tecnológicos e a internet com sabedoria e proteção? Aprender? Cuidado? Segurança ou jogo? E a 5ª? Ou pode ser muito divertido. O que pode ser muito divertido e podemos aprender com ele desde que utilizados com sabedoria e segurança e acompanhados por um adulto responsável? Quem será que conseguiu descobrir essas charadinhas? Vamos lá? Venham comigo agora para a tela. Olha só então. Na número 1, a pergunta falava sobre a questão dos nossos responsáveis saberem, né, saberem e acompanharem o que fazemos no computador, né, com o que a gente está usando lá no celular, no tablet. O que será que é? Eles têm que garantir o quê?
A nossa proteção. Então, o número 1 é proteção. Quem será em casa acertou? A segunda perguntava sobre o que a gente o que pode acontecer quando a gente faz o bom uso dos celulares, tablets, televisão, né, os recursos tecnológicos e a internet. O que a gente pode, o que a gente consegue? Quem adivinhou, será? Aprender, né? Nós podemos aprender muito com a tecnologia, com o uso da internet, desde que usados com sabedoria e segurança. Então, o número 2 é aprender. Muito bem. Quem acertou? A terceira fala sobre algo que a gente precisa ter, né? Quando o assunto é internet. O que será que a gente precisa ter? Que a gente já conversou também, né? Que a gente precisa ter o quê? Cuidado. Então, a terceira é cuidado. E a quarta? Se a gente tem todos esses recursos tecnológicos, né, a internet que a gente deve usar com sabedoria, e o que mais que a gente precisa além da sabedoria para que a gente não corra perigo? Segurança. Então, olha lá, número 4 é segurança. Muito bem. E a quinta, né, é uma forma de estar também aprendendo, se divertindo, desde que usado com moderação, com sabedoria e segurança, que é o jogo. Conseguiram descobrir essas charadinhas? Então, olha só, essa cruzadinha, pessoal, foi para reforçar, então, todas as questões de cuidado, segurança, né, da proteção que a gente deve ter quando a gente trata sobre as tecnologias, né, mas principalmente quando é relacionado à internet. Porque enquanto crianças, né, vocês são as que estão mais vulneráveis a perigos. Por quê? Porque as pessoas podem se passar por crianças, por exemplo, num jogo. Eu tô lá num jogo online e alguém puxa a conversa comigo, né? Eu não sei se é uma criança também, se é um adulto, eu não sei quem é. E ele chama para conversar, né? E aí você vai conversando, falando coisas da sua vida e pensando que é uma criança, um amiguinho, né? E na verdade, lá do outro lado pode ter alguém que não seja tão boa assim, que pode depois fazer mal para você, para sua família, né? Então, para não correr o risco, todo jogo, todo acesso que você fizer à internet, você tem que perguntar para algum familiar, né, para algum adulto responsável, se você pode estar ali, se aquele site, aquele vídeo, aquele jogo é adequado para sua idade, né? E qualquer coisa estranha que acontecer, você deve contar para um adulto. Você deve contar para um familiar, né? Você não pode ficar com medo, você tem que buscar ajuda, né? Mesmo agora em período de pandemia, existem os canais de contato com a escola, né? Então que você pode estar falando com alguém, com a professora, com a direção, né? Tem as unidades de saúde, mas o primeiro lugar onde você pode, né, pedir socorro e contar o que está acontecendo é dentro de casa, né? Para algum familiar, para algum responsável que cuida de você, tá bom? Por quê? Porque isso é bem sério. E, por falando em ser coisa séria, nós temos mais um recadinho do Davi e do Matheus que fala sobre senhas. Vamos lá? Matheus, eu tenho uma nova senha no meu celular. Sério, Davi? Sério, ela é 9. Para, você não pode contar a sua senha pra mim. A sua senha é uma coisa que só você e seus familiares podem saber. Mas por quê? É assim, a sua senha é uma coisa particular e privada. E tomem cuidado, a internet é coisa séria. Ah, tá, agora eu entendi. Olha só como esse recadinho é importante, né? Senhas. Senhas são coisas particulares, né? Que a gente não compartilha, a não ser que seja com o seu responsável, né? Assim como as senhas, dados pessoais, né? Local onde você mora, número de telefone, número de documento, a gente não pode ficar passando para ninguém, né? E se, por exemplo, você tá num jogo, em alguma coisa que peguem lá, passe o número do cartão do banco da sua mãe, do seu pai, do seu responsável. Você não pode passar, né? Porque isso são dados sigilosos. O que são dados sigilosos? São aqueles que a gente não passa para as pessoas, né? Porque é meu, é particular,
né? Então a gente não pode. E você também em casa não pode pegar no cartão do banco do papai, da mamãe ou do responsável, não pode pegar documentos, endereços para ficar passando para as pessoas lá na internet, num jogo ou numa conversa, combinado? E então nós sabemos, né? Soubemos e reforçamos, né, tantas questões importantes que vocês têm que levar para a vida de vocês, né? Mesmo agora, enquanto crianças, vocês têm que ter esses cuidados para que todos, né, aqueles direitos que a gente já conversou sejam garantidos, né? Mas a gente tem que fazer a nossa parte de estar fazendo tudo certinho para que eles realmente sejam preservados por um adulto responsável. Tá bem? E agora, para poder reforçar todas essas questões que nós conversamos durante essa aula, nós vamos ter um recadinho da professora Evelise. Além de ser professora, ela também é psicóloga, né? E ela traz 7 dicas bem importantes para a gente. Vamos lá? Oi, gente! O meu nome é Evelise, eu sou professora e psicóloga e hoje eu trouxe uma amiga muito especial que é uma aventureira de telas. E ela veio aqui dar algumas dicas para vocês de como se aventurar nessas telas sem correr riscos. O que seriam essas telas? Então, as telas, elas podem ser celulares, tablets, computador e também a televisão. Mas vamos ver se ela já voltou da sua última aventura? Vevê, você tá por aí? Oi, pessoal, meu nome é Vevê e eu sou uma aventureira. E hoje eu vim dar umas dicas de como se aventurar nas telas sem perigos. Dica número 1. Quando quiser se aventurar pelas telas, peça ajuda para um adulto que cuida de você. Não pegue escondido as telas. É perigoso se aventurar sozinhos. Dica número 2. Aventureiros com menos de 2 anos, as telas nesse momento não são o melhor lugar para suas aventuras. Por isso, prefira explorar esse mundo cheio de aventuras que estão ao seu redor. Dica número 3. Se você já é um aventureiro de 2 a 5 anos, você já pode começar suas aventuras. Mas lembre-se que só 1 hora por dia. Dica número 4. Todo aventureiro precisa estar bem alimentado e forte. Por isso, durante as refeições não é hora de se aventurar pelas telas. Dica número 5. Se o adulto que cuida de você tiver dúvidas se pode ou não se aventurar no que tem na tela, lembre-se, sempre que aparecer esse desenho, tá liberado para você se aventurar. Dica número 6. Como sempre, o adulto que cuida de você ensina a não falar com estranhos. Isso também vale para as telas. E a última dica super importante: sempre que estiver se aventurando nas telas, o adulto que cuida de você precisa estar junto. Ele é o seu melhor companheiro de aventura. Esse mundo que vivemos é muito grande e cheio de mistérios e aventuras. Então, aproveite e seja um grande aventureiro como eu. Vocês querem se aventurar comigo? Que bacana esses recadinhos, né? Então, vem fechar a nossa aula hoje, né? Então, que vocês não esqueçam, saibam que a internet, os jogos, a tecnologia não vai acabar, não vai sumir do mundo, então a gente não precisa enlouquecidamente ficar horas e horas, né? Perdendo a chance de estar convivendo com outras pessoas, brincando, vivendo esse momento da infância que é tão bacana, né? De estar se relacionando com as pessoas, que é tão importante, né? Principalmente nesse período de pandemia, que a gente não pode sair, né, para encontrar com as pessoas, então fortalecer os nossos vínculos com as pessoas que vivem com a gente é muito importante, tá bem? Então sempre façam o bom uso, né, o uso com sabedoria, com segurança e com responsabilidade. E não esqueçam sempre que um adulto precisa estar acompanhando tudo aquilo que você está fazendo, né, e isso é cuidar também da sua privacidade, né? Não é porque o adulto quer saber o que você está fazendo, deixando de fazer, que ele está invadindo a sua privacidade. Não, ele está garantindo a sua segurança, tá bom? Então guardem isso e a gente se encontra um outro dia, tá bem? Um beijo!